Debates do Povo, pela Rádio Povo CBN. Em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010. E, a partir de hoje, também no Cariri, pela 93.5 FM. Alô, Cariri! O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ontem a criação da Secretaria de Privatizações. Na segunda-feira, o governo de transição já havia anunciado o novo presidente da Petrobras. Será Roberto Castelo Branco. Maior empresa estatal do país, a Petrobras foi criada nos anos 1950 com o slogan "O petróleo é nosso". Apesar de ser uma das maiores petrolíferas do mundo, a empresa já passou por diversas reformas, escândalos de corrupção e tentativas de privatização. O futuro presidente da Petrobras foi questionado por jornalistas sobre a eventual privatização de ativos da estatal, como a BR Distribuidora. No entanto, ele não quis adiantar decisões sobre o tema. E para você, ouvinte e internauta de Fortaleza, da Grande Fortaleza e do Grande Cariri, um regime de concessões e uma possível privatização seria interessante para o futuro de empresas como Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Eletrobras, Casa da Moeda e tantas outras? Para debater o assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, aqui em Fortaleza, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Você, ouvinte e internauta, também participa do programa de hoje pelo telefone 85, prefixo aqui de Fortaleza, 3066-4030, pelo nosso WhatsApp 85981665589 e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. Participe também da enquete que vai decidir o tema do programa da próxima sexta-feira com a Sociedade de Debate. Você pode votar pelo nosso telefone e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os temas são: 1. Refugiados. O Brasil deve recebê-los? O país está preparado? Como recebê-los? 2. Indicação política de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Você vota e amanhã divulgaremos a opção vencedora para o programa de sexta-feira com a Sociedade de Debate da UFC. São 11h07. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, Plínio Bortolotti. Olá, bom dia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas de 2017 concluiu que, de um conjunto de 151 estatais, pelo menos metade poderia ser privatizada. O trabalho considera 2 pilares básicos ditados pela Constituição Federal e que deveriam ser seguidos no ato de criação e manutenção das estatais em uma economia de mercado. São eles: a finalidade social e o interesse coletivo para atuar em áreas em que a iniciativa privada não tem interesse e em questões de segurança nacional. Pelas declarações do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, as privatizações seriam uma forma até de evitar aumento de impostos. Rodrigo Marinho, as privatizações são boas e necessárias? Elas são boas e são extremamente necessárias para o país. O país tem estatal, inclusive, de camisinha, né? Um dos exemplos de estatais que nós temos hoje no Brasil. Precisamos urgentemente diminuir o número de estatais que o Brasil tem para entender que o custeio do Brasil é algo muito caro. Para quem não sabe, todo Estado, né, todo o país, ele se financia de 3 formas. A primeira forma é de tributos, a segunda forma é empréstimos de forma geral e a terceira forma disso é inflação, ou seja, emissão de moeda. Hoje, quando o Brasil não consegue sustentar nem com impostos, muito menos com empréstimos, ele precisa buscar imprimir moeda para pagar a sua conta. E, obviamente, isso gera uma inflação absurda, como gerou no governo Dilma Rousseff, e gera um caos para o país. As estatais, elas são muito estratégicas para políticos e pouquíssimas estratégicas para a população, né? Quando todo mundo fala que a Petrobras é nossa, mas a gente é nossa no prejuízo. Nós somos sócios da Petrobras quando ela dá prejuízo. Quando essa empresa dá lucro, os grandes beneficiados delas são os políticos. Isso vale para essa estatal, mas vale para todas as estatais. Na minha visão imediata, a Petrobras é uma empresa, e só uma curiosidade, Tardan, lá no período de Getúlio Vargas, quando ela foi privatizada, o governo foi criada, ela tinha colocado um documento dizendo que o Brasil não tinha petróleo. No dia 1, em que o Guilherme Guime descobriu petróleo na Bahia,
dia 1, foi encampada a Petrobras. A empresa do Guilherme Guinle, no primeiro dia que descobriu o petróleo, no dia seguinte foi encampada a Petrobras, com essa história do petróleo é nosso, essa história nacionalista Muito bem. absurda para isso. Precisamos abrir o mercado, gente. O Rodrigo aqui no ato falho já até privatizou a Petrobras, né? Mas vamos lá. A venda de estatais, Plínio, pode ter como justificativa principal o problema de caixa do governo da União? Bom, primeiro que é o seguinte, eu não vejo uma... Se você pegar todos os países do mundo, todos eles têm empresas estatais. Então, eu não digo o seguinte, a estatal é um mal em si, como o Rodrigo diz, depende. Se tem estatal fazendo camisinha, bom, venda-se. Agora, vender a Petrobras... Camisinha ou estatal? As duas coisas são boas, né? Agora, você vender a Petrobras porque tem uma empresa que fabrica camisinha, aí já vai para outra questão. Todo país do mundo ele tem algumas empresas que ele mantém como estratégicas. França, Itália, até os Estados Unidos interveio na economia, acho que andou comprando banco também depois da crise de 2008. Então, o mercado é o seguinte, ele é muito bom quando está indo tudo bem. Quando vai mal, ele chama o Estado para cobrir o prejuízo, como cobriu em 2008. Né? Todo mundo pagou a conta... Oi? Um erro. Pois é, todo mundo pagou a conta daquele desarranjo lá nos Estados Unidos, um arranjo provocado pela iniciativa privada. Apesar do discurso do Mises ser um pouquinho diferente disso, mas não vai dar para dizer. Eles ficam culpando uma empresa supostamente estatal que comprava os títulos. A conversa é longa, não vai dar para discutir. Não, dá. É a teoria dos ciclos econômicos. Emissão de moeda absurda causada pelo Estado, gera mau investimento, gera péssimo investimento, quebra a economia. Quando tudo está bem, monetária. Quando tudo está bem, é o mercado que resolve. Quando vai mal, eles culpam o Estado. Então, essa é a questão. De forma geral, a escola austríaca defende a outra que nada questão disso é que o seja pessoal coberto pelo Estado. fica falando, porque tem muito roubo, desvio, empresa privada também tem. A gente está acabando de ver agora aí com a Nissan, Renault e qual é a outra? A Mitsubishi. O executivo o escândalo mundial. Não é? Inclusive, o salário dele é bilionário, que é a França, que é sócia da Renault. Olha só, a França, né? O governo francês tem ações da Renault, está escandalizado com os valores que esse cara recebia. Né? Então, tem escândalo. A corrupção aqui no Brasil dá a impressão que foi só o governo que fez. E que as empresas eram umas coitadinhas de uns cordeirinhos que não fazia mal nenhum e vinha lá o lobo mau, que era o governo, e obrigava elas a fazer corrupção. Então, tá aí, olha, eu fico imaginando o que o Rodrigo diria. Vamos saber. O que o Rodrigo diria se a Vale fosse uma empresa estatal e tivesse arrombado aquele por causa de lucro, a barragem Mariana, e quem que vai pagar aquele prejuízo? A sociedade vai pagar. Eles, não, mas a empresa privada que paga. Nada, porque eles vão descontar aquilo no preço do produto, a sociedade paga. Então é uma falácia você dizer que só a empresa estatal que tem roubo e que você precisa privatizar Vamos tudo. saber Depende do que você vai privatizar. Eu volto a repetir. Todas as empresas do mundo têm empresas estatais, principalmente a estratégica. Se a Petrobras deixa de ser monopólio do petróleo aqui, vai ter monopólio ou oligopólio privado, como tem nas telefônicas. Então, o que diria o Rodrigo? Nós saímos de um monopólio estatal para um oligopólio privado que você não tem para onde correr na questão do telefone celular, apesar de todo mundo ter um telefone. É muito hoje. repetida a falácia, meu caro Tardan, sobre a crise de 29 e da crise de 2008, dizer que foi culpa do mercado. A culpa culpa minha. Do Estado, claramente do Estado, como já disse, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia com Frederic August von Hayek em 1974, demonstrando claramente o que o governo faz com inflação, que é a pior, a mais nojenta e mais absurda forma de tributação que acontece num país, né, que no governo Dilma, por exemplo, que o Plínio gosta do governo Dilma, chega a quase eu gosto, 11, eu gostei mais do Lula, quando ele fez o Bolsa Família. 11%. Só para comparar o número de estatais, para a gente ver a comparação com o Brasil. O Brasil, segundo a OCDE, é o país que tem mais estatais no mundo. Né? Nós temos 418 estatais. Além disso, nós temos 300... A Hungria, que é o segundo colocado, dados da OCDE, que eu posso mandar para vocês. Né? Dados da OCDE são 370 depois. Depois disso, que é a Hungria. República Tcheca tem 133. Só para comparar, a França, que você citou, né, que são empresas estratégicas, aqui ela está mais ou menos com 51 estatais. Bom, o Chile bastante, tem 25 né, para um paísinho estatais. daquele tamanho. A Irlanda tem 25 estatais. A Dinamarca tem 20. Os Estados Unidos, um país gigantesco, tem 16 estatais. O Reino Unido tem 16 estatais. A Bélgica, 12. A Áustria, 10. A Suíça, 4. A Austrália, 8.
só para comparar o número absurdo de estatais que nós temos hoje. Para quem não entende a lógica de petróleo, já que o tema é petróleo, a gente tem que entender que o petróleo tem 4 fases. Ele funciona com a exploração, que é algo caríssimo, porque é muito difícil descobrir onde está o petróleo, onde o petróleo existe. Tanto é que o Brasil não conseguiu descobrir isso. Quem descobriu isso foi um grande empreendedor chamado Guilherme Guilherme, contado num seriado muito bom da History Channel, que é Gigantes do Brasil. Ele descobre esse petróleo, que é a exploração. Depois disso, e hoje o mercado abriu para isso, tá, Plínio? Existem algumas empresas que fazem essa exploração de petróleo, buscando para saber se há petróleo no Brasil. A segunda fase é a extração de petróleo, que eu acho que a Petrobras ela tem a sua, vamos dizer assim, a sua função, né? Que é ter plataforma de petróleo e conseguir fazer a extração de petróleo. Depois disso, tem um refino de petróleo, né, que nós exportamos parte do nosso petróleo para voltar refinado, porque nós não abrimos o mercado para isso aqui no Brasil, e depois disso nós temos distribuição de petróleo com a BR Distribuidora. Ou seja, um dia perguntaram para mim por que os postos eles têm preços tão parecidos, né? Eu disse, a causa disso é porque nós temos um monopólio absurdo na Petrobras. O que deveria acontecer tanto no mercado de telefonia, seja no mercado de petróleo, seja em qualquer mercado, é uma abertura de mercado absurda. Pelas muitas participações já estão chegando aqui dos nossos Mas ouvintes. pelo jeito aí o Rodrigo me deu razão, né? Ele me fez o favor de ler para mim aí, que eu não tinha conseguido levantar, para mostrar que todos os países têm estatais. Todos. Agora ele diz, na Bélgica tem 4. A Bélgica é um ovo. Os Estados Unidos tem 16. Tem Bom, 16. tudo bem, se você quiser comparar com os Estados Unidos... Se você concorda em diminuir isso de 400 para 40, a gente concorda. Olha, o que eu digo é o seguinte, a questão não é... Você concorda em diminuir? Não existe, é o que eu estou dizendo, eu não tenho um fetiche por estatais. Se tem uma estatal fabricando camisinha, a não ser que seja por uma questão, digamos, de saúde pública, que às vezes precisa para fabricar barato, para distribuir, como vacina, por exemplo, camisinha pode ser uma vacina, né? Se não tiver ninguém que faça melhor, mais barato, ok, mas eu não vou lá estar preocupado com uma empresa de camisinha ou com uma empresa que faz pinico. Agora, as mas empresas... de 400 para 40 seria mas pelo que eu sei, eu posso estar equivocado. O Brasil tem 100 e poucas estatais. Não, dado foi de agora. Não, Brasil, estados e municípios. 418. Bom. Estados e municípios. Eu estou dizendo da União. Da União são 150. A conta é para todos, né? A conta é para todos aqui. Eles estão pontuando estados, municípios... Vamos lá, participações de ouvintes aqui. Tem o Diego Melo aqui. Privatiza tudo, diz ele. Já dizia o Raul, a solução é alugar o Brasil... Peraí, que aqui. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Imposto é roubo. Eita, Diego. Ele diz aqui que consegue... Ele diz aí, finaliza aqui, o Plínio não vai gostar dessa não. Diz que o Plínio consegue relativizar tudo. Não há... Mas tudo tem, assim, digamos assim... um meio termo, não é? Tudo não, mas a maioria das coisas você pode achar um meio termo. Como diria, eu esqueci o nome do filósofo, mas o caminho do meio, eu vou lembrar aqui. O chinês, né? O oriental. Francisco Costa Júnior diz: estatal, em princípio, não é algo mal para a economia. Como o Plínio falou, todos os países têm estatal. Outro detalhe, quem é a dona da Coelce? Enel, uma estatal italiana. É verdade. Aqui o José Marinho diz: além de privatizar, mais importante ainda é liberar a livre concorrência em todos os setores. Perfeitamente. Aqui está o Rodrigo Marinho concordando totalmente com o nosso ouvinte José Marinho. Mas onde é que tem impedimento de livre concorrência aqui no Brasil, tirando o preço do óleo diesel? Total. Você tem uma dificuldade. Aí eu vou ler o artigo da Constituição que fala claramente que Petrobras é monopólio, que só pode ser autorizado alguém de fora trabalhar se for relacionado a isso. Se eu for para o mercado de telefonia, é um oligopólio porque a Anatel viola a entrada disso. Se eu for falar de rádio e televisão, por exemplo, eu só posso abrir rádios ou televisões se eu tiver autorização do Congresso Nacional. Okay. Então, praticamente tudo no Brasil, o sistema de concessão, só um pouquinho, o sistema de concessão e permissão antes, que é o que vem antes, ele é muito ruim de forma geral, porque ele viola a ideia de livre mercado, porque eu tenho que ter autorização estatal para eu poder fazer um serviço, eu poder agir no serviço, sendo uma concessão, seja uma permissão. Tanto é que a gente vê esse problema agora do Uber, agora que está acontecendo aqui em Fortaleza, do Uber e dos outros aplicativos, é relacionado a uma permissão absurda que o município de Fortaleza... Vamos conversar sobre esse tema do Brasil tem, de forma geral. Aí nós estamos falando de regulação, que todo país do mundo também tem. Nós estamos falando de todos. Não, nem Qual
todo... país que me diga um país que não tem nenhuma regulação. Não estou dizendo nenhuma. Ora, Você tá falando de, eu estou falando de concessão e permissão. Calma, só um pouquinho. Você está falando de concessão e permissão? Você falou, espera você um pouco. Não, agora. é só Todo país tem regulação. Tem concessão e permissão? Não. Regulação de serviço e de negócios, todo país tem. De concessão e permissão, essa não. questão do comércio internacional é uma regulação internacional que você tem, que você pode vender, o que você não pode, quanto custa, quanto você tem de imposto, é uma regulação. Agora, os liberais, quando é uma regulação para o mercado, eles gostam. Quando é para conter um pouco o mercado, eles não gostam. Essa é a diferença. Não entendo. Agora, tudo é regulamentar. O que a gente está discutindo é se há concessão e permissão. Concessão e permissão é a autorização estatal para fazer algo. Esse é o meu ponto. Não é você ter regras do jogo. Para eu ter uma regra. Por exemplo, a banda de rádio agora, por exemplo, ela vai ser digital. Então ela vai ampliar absurdamente a banda de rádio. O problema do passado dela é que a banda era analógica. Bem. Então havia limitação. Então abriu o mercado. Vamos ter que ir a um rápido intervalo agora. E aí, Cariri, tá gostando do debate? Participe. Entre em contato conosco pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp 85 também, 981665589, ou acompanhe a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. Na volta eu vou ler algumas tantas mensagens de ouvintes aqui. Até já! São 10 horas e 21 minutos. Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia.
participando aqui na mesa do debate, Plínio Bortolotti, Rodrigo Marinho e, claro, a participação de muitos ouvintes. Hoje o programa Debate do Povo está oficialmente estreando aí também no Cariri. Lembrando que os ouvintes podem participar pelo 85, prefixo aqui de Fortaleza, 3066-4030, pelo nosso WhatsApp, 85981665589, e acompanharem também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. O nosso ouvinte aqui, Henrique, diz que privatizar melhora na esmagadora maioria o serviço para a população. E se não oferecer um serviço melhor, tem como buscar seus direitos. Tenta processar uma estatal, diz o Henrique, provoca aqui. Já o nosso ouvinte, Giovanni, do José de Alencar, faz uma provocação aqui mais ao Plínio. Vamos ver se você fala mal do futuro governo e defender o antigo. Vamos ver você falar mal do futuro governo e defender o antigo mais uma vez. Mude de posição. Já aqui vamos lá, muitas participações de ouvintes, deixa eu pegar algumas. A Nani diz que sempre foi favorável às privatizações, acho que o governo deve se preocupar-se com saúde, educação e segurança. E não mudarei de opinião porque ele faz aqui uma palavra não muito elogiosa, foi eleito. Está se referindo, evidentemente, ao Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Às vezes a gente pensa que não muda de opinião, mas muda. Ah, é? Você já não, mudou, Nani, você nunca mudou de opinião, Nani? Já deve ter mudado. O Plínio já concordou em baixar o número de estatais, já acha muito. Tranquilo, não tem feitiço por estatal. Francisco Sérgio do Centro diz: este novo governo tem tudo para ser um desastre, infelizmente, mas no caso das privatizações tem que concordar que ele tem razão em fazê-las. Deixa eu ver quem mais aqui participando aqui. Vou ler mais algumas. Eu já peço por antemão aqui, de antecipação, desculpas aos ouvintes que nos mandam e eu não vou poder ler, porque não dá tempo, efetivamente, para ler tantas mensagens. Pode perguntar ao Plínio quanto custava o serviço de telefonia quando era um privatizário e quanto custa hoje? Diz aqui o Alexandre Mota. Ou seja, ele está dizendo que ficou muito mais barato e melhor depois das privatizações, na visão desse nosso ouvinte aqui. Muito bem, vamos lá. Queria saber aqui de vocês, Plínio, é importante discutir com a sociedade sobre a justificativa para a existência de uma estatal, pelo fato de o tema ser muito mais amplo do que o mero interesse fiscalista de governos? Não entendi, desculpa. Por exemplo, quero dizer, você chegar a uma estatal e dizer, é importante discutir com a sociedade, essa estatal é importante, né? Eu falei lá no início do programa que por uma questão constitucional, inclusive, tem dois atos que devem reger a criação e manutenção das estatais numa economia de mercado. São eles: a finalidade social e o interesse coletivo para atuar em áreas em que a iniciativa privada não tem interesse. E o segundo ponto em questões de segurança nacional. Ou seja, essa é uma discussão que deveria ser feita caso a caso em determinados estatais com a sociedade? Eu acho que sim. Ou seja, não é para ser uma decisão... Eu acho que sim. Vamos privatizar tudo ou vamos estatizar tudo. Nenhuma das duas coisas dá certo. Não deu certo estatizar até a bodega, como em Cuba ou na União Soviética, nos países do leste europeu, como não dá certo privatizar tudo. A gente acabou de ver aí, o Rodrigo me ajudou no meu argumento. Todos os países mantêm estatais de uma forma ou de outra, normalmente estatais estratégicas, na área de petróleo, gás, estaleiro. A França, agora há pouco, botou um estaleiro à venda, isso eu já citei aqui uma vez, e foi lá uma estatal italiana comprar. O Macron, que é um liberal, né, muito liberal, falou, não, aqui não. Estatizou o estaleiro para a França não comprar. Então, nesses locais, água, luz, energia, petróleo, eu acho que nessas áreas a gente tem que ter estatal, sim, né? Para manter essas questões. E aí, aquilo que eu volto a dizer, não é só estatal que tem roubo. Eu estou acabando de dar um exemplo aqui agora da Nissan, Renault e Mitsubishi, um escândalo mundial, né? O Rodrigo citou, eu vou concluir aqui rapidamente para passar um pouco para o Rodrigo, mas ele citou um estudo do Mises, né, que eu dei uma lida. O Mises tenta culpar o governo americano pela crise de 2008, né? Nesse artigo. O Rodrigo falou disso. Falou disso, Agora, eu sugiro que as pessoas venham. Tem um documentário que é de um diretor, que ele é matemático, especialista em sistema financeiro, ele chama Charles Ferguson, chama Trabalho Interno. Eu acho que está disponível no YouTube. Trabalho Interno, em inglês, Inside Job. O que ele diz é o seguinte, que existe uma corrupção sistêmica na indústria de serviço financeiro nos Estados Unidos e, quem sabe, no mundo. Né? Todo mundo sabe que tem banco por aí lavando dinheiro, tal, etc.
Então, essa questão da corrupção não é uma exclusividade do Estado. Ela está disseminada, inclusive, nas grandes empresas. Então, você querer contrapor a privatização porque dizer que vai ser melhor administrado, nem sempre. 2008 está aí para lembrar a gente. Ok, o nosso ouvinte Francisco Cícero diz: as privatizações nada mais são do que parte do processo de acumulação de capital. Um outro ouvinte aqui, diz o seguinte, é o Ângelo, do bairro José de Alencar. A corrupção nas empresas privadas é mínima diante da corrupção nas empresas estatais. Exemplo de cabide de empregos e desvio de dinheiro da classe política. O Brasil é o país com o maior número de estatais no mundo, algo impraticável, pois a maioria dá prejuízo. A Petrobras é nossa? Piada. Se é minha, posso ir lá encher pelo menos uma vez o meu tanque do meu carro? O Plínio é meu malvado favorito. Legal. Aí, que delícia. Eu gosto. Muito bem. O Rodrigo acho que vai concorda com esse nosso ouvinte aqui, o Ângelo. Né? Mas só um ponto aqui. O Plínio tem falado do roubo privado. O roubo privado ele se limita a relações privadas. É um erro bailout, né? Que é a ideia do governo recuperar empresas privadas. Um erro tremendo feito por um cara de esquerda chamado, né? Para lembrar a turma lá que fez a sequência da salvação de 2008. Mas vamos voltar um pouco mais aqui sobre a questão de regulamentação e concessão, né? Só retomando isso. Que os liberais eles não discordam em si de ter alguma regulação, eles discordam de ter alguma regra do jogo, alguma baliza. Eles não têm problema em relação a isso. O que os liberais discordam fortemente é ter autorização prévia para funcionar, como tem, por exemplo, o alvará de funcionamento, como tem, por exemplo, as licenças ambientais que existem no Brasil, da forma que elas são hoje, como tem, por exemplo, o sistema de concessão e permissão, que eu preciso ter autorização para ter uma empresa. Se nós aqui nos juntarmos para termos uma empresa de telefonia que vai prestar um serviço milhões de vezes melhor do que a Oi, do que a TIM, do que a Claro ou do que a Vivo, nós teríamos que ter autorização estatal para isso. Ou seja, não há mercado aberto. É essencial para o Brasil ter um mercado aberto. Eu estou achando interessante porque o Plínio está dizendo que eu concordei com ele com o argumento dele. Se eu concordo Você com não ele... gostou disso? Não, ele está dizendo que não é que eu concordei, porque ele está dizendo que o número de estatais que eu disse estavam ótimos. Assim, se a gente diminui, então, de 418 para 40, para mim é um avanço, eu vou estar comemorando. Se não diminuir de 40 para 4, eu estou comemorando, porque tem um problema sério em estatais. Se diminuir para 0, você comemora mais ainda. Sem dúvida, mas se caminhar, eu sempre vou estar trabalhando para caminhar para 0, porque tem um problema sério às estatais. Quando essas empresas dão prejuízo, o maior prejudicado desse prejuízo são os mais pobres. São as pessoas que o Estado diz que vai ajudar. Muitas vezes as políticas, né, exemplos que o Plínio dá, né, elas são colocadas como políticas de boas intenções. Políticas não podem ser tratadas por boas intenções, e sim pelos seus resultados. E os resultados que as estatais trazem para o Brasil são de um prejuízo absurdo. Eu não acho que elas sirvam para resolver o déficit, tá, Tarnan? Eu não acho que a finalidade de privatizar estatais seja para devolver o déficit presente. Eu acho que elas servem para diminuir o rombo futuro. Ou seja, o custo futuro. Na minha visão, uma das formas mais populares que poderia haver de privatização era que os próprios funcionários passassem a ser proprietários dessas sociedades, ou seja, que elas passassem a ser acionistas das propriedades. No caso da Petrobras, por exemplo, hoje, 45% da Petrobras hoje já pertence ao mercado. 45% da Petrobras hoje já está em Bolsa de Valores. Eu só queria dizer uma coisa para o Rodrigo. Rodrigo, o prejuízo do setor privado não se limita ao privado, não. Deveria, sempre. Mas não se limita. Deveria. Por exemplo, quem paga o salário desse Carlos Goss, não sei se é assim a pronúncia dele, que é o presidente da Mitsubishi, de 62 milhões de reais por ano. É quem está comprando o Renault. Ninguém é obrigado a comprar o Renault, mas todo mundo é obrigado a comprar da Petrobras. Não, sim, mas... Você é obrigado a comprar o Renault? Não, mas... Tardé é obrigado a comprar o Renault? Eu não tenho o Renault. Então me diga qual carro um francês vai comprar. Ele pode comprar. Na França ele tem a opção de comprar outros carros. Ele Tem não é obrigado a só comprar o Renault, não. Eu já fui na França, você foi em Paris, tem carros de várias... Mas vai ter um executivo lá ganhando bilhões também. É um erro a França ser sócia da Renault, um erro absurdo. Da Renault e da Citroën. Então, que aí gera o problema para os franceses. Quando uma empresa privada... O que acontece a Mariana? Quem está pagando o preço lá? São as pessoas. Do estouro da barragem. Do estouro da barragem, são as pessoas. Ora, os bancos foram socorridos nos Estados Unidos. Quem tinha que pagar uma hipoteca foi socorrido? Não, perdeu a casa, está no meio da rua hoje.
Então, quando tem um grande escândalo no setor privado, quem paga também é a população, inclusive a população mais pobre, como está acontecendo em Mariana. O que eu quero dizer é o seguinte, uma empresa ela não é boa ou má por ser estatal, depende de como ela age. E a iniciativa privada não age muito melhor do que o Estado brasileiro age, e a corrupção, Lava Jato, não sei o quê, não tinha só o governo, não. Tinham muitas empresas privadas. Toda vez que você vê empresas privadas... Agora você vai dizer, não, foi o Estado que corrompeu, contra a outra. Toda vida que você vê empresas privadas e governos muito felizes com a sua parceria, olha para o seu bolso, você está sendo roubado. De forma geral, esses exemplos que foram dados, aí eu vou voltar na Lava Jato, é um bom exemplo, que você vai voltar um pouquinho. Vamos voltar no Mensalão. O Mensalão foi relacionado a qual empresa estatal? Correios. Quem foi que pagou a conta? Correios vem dando prejuízo ano após ano, certo? É uma das empresas detestadas. É a empresa detestada. De privatização. O Correios é detestado de esquerda à direita, né? Porque depois que se descobriu que o produto da China vinha com uma semana e demorava 3 meses para vir de Curitiba para Fortaleza, se descobriu que o problema sério da estatal. Mensalão. Vou seguir na sequência, né? Problemas relacionados agora à questão da Lava Jato em geral. Petrobras, empresas ligadas à Petrobras, inclusive com a ideia absurda de conteúdo. Inclusive privadas, né? Porque tinha a ideia de conteúdo nacional, uma ideia de jerico feito pelo governo do PT, em que você era obrigado a ter produção nacional em nome da segurança nacional para proteger esses empresários, péssimos empresários que nós tínhamos. Você vai sequência. Vamos continuar. Pedaladas fiscais, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Agora, o nosso próximo grande escândalo, né, que vai acontecer, você vai abrir a conta aí, o cofre do BNDES, você vai ver o nosso próximo grande escândalo. Já começou a aparecer o escândalo do Mais Médicos, por exemplo, essa semana, com os telegramas trocados, para a gente ver o grande escândalo, que o programa era de financiamento da ditadura cubana, só para dar um exemplo claro da relação espúria que há nessa relação estatal. Esse ponto o Estado não pode ser grande, porque a tendência do Estado ter grande, quanto maior o Estado é, mais corrupto ele será. Tasso dizia na Roma Antiga isso. Quantos mais leis um país tem, mais corrupto ele é. E se você comparar o índice de transparência com o índice de corrupção, vai descobrir quanto maior o tamanho do governo, mais corrupto é o governo. Ok, o nosso ouvinte Maciel do Ipu diz, eu sou contra as privatizações, não podemos entregar o Brasil. A Inês da Aldeota diz assim, dá um puxão de orelha aqui no Rodrigo. Quando o Rodrigo fala, Plínio silencia, mas quando Plínio tem a palavra, Rodrigo desrespeita seu momento de fala. Você tem que ouvir também, Rodrigo. Nem sempre. Ela tem que ouvir mais os programas. O Jorge Cunha, nosso ouvinte, diz, o canal de São Francisco passou 2 anos parado sem nenhum trabalhador. Será que vai para o 3º ano de obra paralisada? E eu exijo que esse rapazinho aí, que é o Rodrigo, respeite democraticamente o espaço do Plínio. Mediador, puna esse cara. Eu vou trazer uns cartões vermelhos, cartão amarelo aqui, né? Como vocês acham que essas privatizações afetariam o Ceará, especificamente? No caso da Petrobras, de um eu acho que a privatização da Petrobras afetaria o Brasil inteiro. Não só o Ceará. Não sei, precisaria ver quais empresas seriam privatizadas para ver o que afetaria. Nós temos problemas. Nós temos só um ponto de aferir hoje. Desculpa, para não dizer que eu lhe interrompo, Plínio. Termine, Plínio, por favor. É porque eu ia falar do Ceará. Eu só queria voltar aqui esse negócio Tem uma matéria na Forbes, que é uma empresa, que é uma revista liberal e tal, de 2015 aqui. Eles listaram as 10 maiores fraudes da história recente dos Estados Unidos. Empresas privadas. Aí eles não botaram essa, mas tem também, eu me lembrei agora, aquele negócio de manipulação dos testes da Volkswagen, que era para esconder que o carro estava poluindo. Empresa privada. Quem vai pagar? Consumidor. Aí eles listam aqui escândalo da Enron, que uma empresa que fala por causa de questão contábil. Aí ele vai dando aquele escândalo Madoff, tem até um filme, né, que mostra como é que ele fazia uma pirâmide financeira para fraudar os investidores. Lehman Brothers, que faliu em 2008. Enfim, o Lehman Brothers, o Rodrigo vai colocar naquela conta lá dizendo que a culpa não foi foi do governo. Né? Quebrou, não foi salvo pelo governo. Então, empresas... Tem outro dado que eu peguei aqui, um estudo da Kroll, que mostra que fraudes atingem 74% das empresas brasileiras sofrem algum tipo de fraude. Estudo da Kroll, que é uma coisa internacional. Falar aqui do como é que então eu digo o seguinte,
Presta atenção, não Diga. existe fraude só em estatal. Elas se equiparam na questão da fraude. De maneira alguma, até porque a responsabilidade da estatal é do Brasil. Se o estatal quebra, quem paga a conta é o brasileiro. Se uma empresa privada quebra, estatal regra. Regra geral. A exceção, no caso de uma exceção completamente absurda, é o Estado ter que salvar a empresa. Mas a regra é que se o estatal dá prejuízo, como é o caso, por exemplo, dos Correios, todo ano o Brasil, os brasileiros, os pagadores de impostos têm que pagar essa conta. O prejuízo para o Ceará, nós temos um problema sério sobre a questão, na greve dos caminhoneiros provou isso, da questão dos portos terem uma tonagem, não sei se é tonagem ou é tonelagem, é o nome que falam, sobre que é um resguardo da questão de combustível chegar e ter aqui. Então, assim, um dos prejuízos que A tancagem, né? tancagem, que pode vir a ter, não ter o nome disso. Mas eu vou comentar outra coisa que o Plínio falou do inside job. O inside job parte de uma premissa incrivelmente errada, né? Absurdamente errada. Ele parte da premissa dizendo que há pouca regulação no mundo. O mundo financeiro nunca foi tão regulado como era em 2008. Nunca houveram tantas regras, tantos objetivos, tantas demonstrações e limitações como havia naquele momento. Na minha visão, o que funciona, mais uma vez, é uma abertura do mercado. A liberdade funciona. Quanto mais opções, mais possibilidades terão, mais vantagem para o consumidor, para as pessoas, para quem investe e para, de fato, para o cidadão. Temos que dizer agora o intervalo, rapidinho aqui, você lê algumas poucas mensagens de ouvintes. O Ismênio Bezerra diz, só lembrando, a Argentina vendeu praticamente tudo e o mercado não tornou uma economia de sucesso. Mas sem o patrimônio nacional que era produtor de riquezas, o país mergulhou mais ainda na recessão. E aqui o nosso ouvinte, Hugo, que é motorista de Uber, segundo ele, ele diz, sou a favor das privatizações e do livre mercado, mas temos que manter estatais sim, estrategicamente. A Petrobras teria que ser parcialmente privatizada. Concordo com o Rodrigo. Deixar claro, ele tem 45% no mercado hoje. E vamos falar mais sobre Uber no programa de amanhã, tá? Ok. A gente fala. Mas é isso, vamos agora a um rápido intervalo. São 10 horas e 41 minutos. Debates do Povo. Oftalmologia clínica e cirúrgica. 3081-6400.
Debates do Povo. Estamos de volta com o Debate do Povo, hoje conversando sobre privatizações, com as presenças aqui no estúdio de Rodrigo Marinho e Plínio Bortolotti e muitas participações de ouvintes. Os ouvintes, lembrando sempre, podem participar pelo telefone 85, prefixo de Fortaleza, 3066-4030, pelo nosso WhatsApp, 859-8166-5589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. Convido também os nossos ouvintes de Fortaleza e do Cariri a decidirem o tema da enquete do programa da próxima sexta-feira com a Sociedade de Debates. As opções são: 1. Refugiados. O Brasil deve recebê-los? O país está preparado? 2. Indicação política de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Os ouvintes votam e amanhã divulgaremos a opção vencedora. Amanhã, no programa de amanhã, vamos anunciar a opção que os ouvintes escolheram, né, para ser o tema do programa da sexta-feira com a Sociedade de Debates da UFC. Os ouvintes participam também pelas nossas redes sociais para votarem: Facebook, Instagram e Twitter. Então vamos aqui ler algumas mensagens de ouvintes. O Raimundo José, do Aquiraz, diz: Bolsonaro não quer privatizar a Petrobras, quer privatizar setores que causam prejuízos. Entendam, diz ele. Tá certo, o Raimundo José, tá aqui, registrado. O Arthur Cabral diz aqui pelo Facebook: esse Rodrigo é brabo demais. O Francisco Cícero diz: tá ok, Rodrigo, vamos privatizar, mas antes abra a caixa preta chamada dívida pública, auditoria já. O que você acha? Daqui a pouco você responde, deixa eu ler só mais algumas perguntas aqui. O Ramon Vieira diz: eu apoio a privatização das estatais no Brasil. O Pedro Ítalo Souza diz: o Plínio silencia. O Plínio não respeita o debate. Não sabe a hora de deixar o coleguinha falar. Coleguinha é bom. Sou eu e você que não respeitando o debate, tá equilibrado, então, né? Eu gostei do coleguinha. Coleguinha é bom. Vamos lá, em muitas participações, deixa eu ler aqui mais uma. Tem a Federalina Quaresma, de Ipaú-Mirim, interior do Ceará, diz: como eu gostaria que muita gente ouvisse esse debate do povo, Rádio Povo CBN. A ignorância diminuiria drasticamente. Parabéns pelo debate. Muito obrigado, Federalina. O Rodrigo, você queria... Tem um aqui que eu queria ler também, que eu vi, que é alguém de Juazeiro. Olá, bom dia, sou Mazinho, de Juazeiro do Norte, estou ligado na CBN. Ótima rádio, com ótima programação e profissionais de primeira linha. Obrigado, Mazinho. Vamos lá, Rodrigo, você ia responder. Primeiro, que legal estar no Cariri, né? Uma honra imensa estar nessa terra maravilhosa. Tenho amigos muito queridos aí, Matheus Linardi, uma turma fantástica da Liga Acadêmica Padre Cícero, aí, que faz um trabalho sensacional nas ideias de liberdade. Eu vou retomar um pouco o que eu falei no começo, né? O governo se financia de 3 formas. Primeiro, tributos. É a forma bonitinha que o governo tira o dinheiro à força de você, né? Para alguns vão chamar isso de roubo. Ela vai chamar que tem regra de anualidade, eu só posso cobrar um imposto num ano para o outro. Se for uma contribuição social, tem que ser com 90 dias. Tem coisas, regrinhas bonitinhas para isso. A segunda forma é empréstimos. É engraçado, em 2013, nas manifestações de 2013, a Dilma disse que não havia nenhum estádio sendo pago com dinheiro de impostos. Tudo teria sido feito com empréstimo. Aí eu pensei do outro lado que uma hora tem que pagar, né? O tributo endivida essa geração, os empréstimos endividam as próximas gerações, que é o tema perguntado aí sobre a dívida pública. O Brasil tem uma dívida pública imensa. Eu tenho uma visão que o Brasil não deveria se endividar, né? Já que o problema da dívida pública, em geral, governos de esquerda se endividam muito mais, né? O governo Lula trocou, por exemplo, empréstimos por uma questão de propaganda, empréstimo com FMI com juros muito em conta para juros absurdamente caros de dívida pública, né? Foi uma solução genial. É como se ele trocasse uma dívida do cheque especial por uma dívida do cartão de crédito, né? Com juros muito maiores. Então, de forma geral, o que eu sugiro é que os políticos não onerem as próximas gerações. Provavelmente os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos estão onerados para isso. E governos perdulários, como em geral são governos de esquerda, fazem isso. Plínio Bortolotti. Já foi anunciado aí, como eu falei, desde... Não, só queria dizer o seguinte, viu? Quem tem a maior dívida pública do mundo é os Estados Unidos. Perdular, é um equívoco. É os Estados Unidos, não são os socialistas que disparou defendem Estado. No governo Obama, né? Disparou no governo Obama. E outra de coisa esquerda, é o seguinte, né? Só lembrando. O Obama é de esquerda? O Partido Democrata Americano é de esquerda. Não, mas tudo bem. Peraí, não tem esquerda e direita nos Estados Unidos, então? Não, tem, mas... Então o Partido Republicano é o quê? O Barack Obama... Republicano é o quê? O Barack Obama, você chamar ele de esquerda... Só para Rodrigo, vai. Dentro do Partido Democrático Americano tem uma ala esquerda, que
que agora ganhou, saiu isso muito bem nessas eleições. Não quer dizer que todo democrata seja de esquerda na forma como a gente entende no Brasil. Às vezes, nos Estados Unidos, o liberal é considerado de esquerda. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Só para facilitar a visão para quem está nos ouvindo. O republicano é de direita, o democrata é de esquerda, o Obama seria o que seria um social-democrata. A direita da esquerda. Se você quiser tratar dessa maneira, pode, para facilitar. Normalmente, o republicano é mais identificado com a direita e, às vezes, com a extrema-direita, no caso do Donald Trump. O democrata é mais identificado com a esquerda. Aí o Obama seria o cara moderado. Não sei, eu não vou classificar o Obama. Mas vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, é que talvez seja o país que tem a maior dívida pública do mundo, 20 trilhões de dólares. Ok. A diferença é que eles têm uma maquininha de imprimir dinheiro que a gente não tem, né? Mises dizia que os ricos podem errar por mais tempo do que os mais pobres. Pois é. Um ouvinte aqui, ele ainda não deu o nome aqui, mas ele disse, se o inferno fosse uma estatal, o Plínio defenderia. Aqui, provavelmente é. E provavelmente ela é. Provavelmente é, né? Mas o inferno não deixa de ser uma estatal, né? Porque provável, tem monopólio. Provável é. E o céu também, né? O céu também é uma estatal. Só tem ele. O nosso ouvinte aqui pergunta, o Rodrigo acha mesmo que vai ser aberta a tal caixa preta do BNDES, sendo que o gestor indicado pelo presidente foi o mesmo da época do PT? Os democratas são mais para centro-direita, viu, Rodrigo? Além de terem as alas de esquerda. E os republicanos, então, são mega direita, né? Então, só para entender a lógica, só para compreender, republicano é direita nos Estados Unidos, democrata é esquerda. Dentro deles vão ter subdivisões, mas em geral se dividem assim. Tá certo, é isso mesmo. Ô, Plínio, tivemos aqui, como eu falei, né, foi anunciado aí recentemente, um Castelo Branco para presidir a Petrobras. Temos Roberto Campos no Banco Central, né? Isso está te parecendo assim um voltar no tempo, Castelo Branco? Só falta o Hélio Beltrão na desburocratização. Na verdade, o ministro que foi pelo BNDES, né? Como é que é o nome dele? Não. O BNDES foi o... Castelo Branco para Petrobras, Roberto Castelo Branco. E o Roberto Campos para o Joaquim Levy para o BNDES, você está falando. Banco Central, isso, O Roberto Campos é neto do Roberto Campos, né? Que era conhecido como Bob Fields. Os maiores. Os grandes liberais brasileiros e tal. Tem o livro dele, se não me engano, chama Lanterna na Polpa, que ele conta a história... É bem interessante. Um livraço. E gigante, né? Então, ele é neto, né? Então, de fato, quem sabe não será uma volta ao passado, né? Pois é. Mas tem uma outra questão que eu queria falar aqui, que eu me esqueci nessa questão ainda da crise de 2008, que é o caso da Islândia. A Islândia era um país completamente desregulado, o pessoal ganhou dinheiro pra caramba lá, os banqueiros e tal, fizeram pirâmides, aí o país em 2008, afundou-se. Afundou-se. O governo restatizou tudo. Em 3 anos, a Islândia tinha saído do buraco. Não restatizou. Estava com o islandês há 2 meses atrás discutindo isso. O governo interveio. Foi intervenção do governo. Inclusive, lá o governo fez aquilo que o Rodrigo não gosta, gastou dinheiro. Em 3 anos, a economia tinha recuperado. Em 2008, tinha 12% de desempregados. Hoje tem 3%. Comentário feito por um islandês, só para tentar colocar. Ele disse que havia uma crise bancária muito forte, um problema bancário. A desregulamentação total. Toda a economia estava muito bem. Só lembrando que é complicado, em termos bancários, você não consegue, não há essa independência toda, né, Plínio? Os bancos eles têm acordos e tratados falados como um todo. Você não consegue dizer. A regulamentação americana é muito parecida com a islandesa, que é muito parecida com a francesa. Então, assim, só para comparar. Então, ele falava na Islândia que havia uma crise bancária muito grave, mas todos os setores da economia vinham muito bem. Então, eles conseguiram ajustar... Não sei como ia muito bem com 12% de desemprego, né? Ok. E aqui Dilma Rousseff. Exatamente. Na Islândia tinha... Eu só queria dar o nome. Tem uma matéria muito legal na Piauí, é de de 2002. Foi escrita, inclusive, pelo João Moreira Salles, que é o dono da revista. E, aliás, é dono do Unibanco. Itaú Unibanco. Não, ele não é mais... Não sei se ele é, né? Bom, sim, mas deve receber dinheiro daquele lá, porque é da família. Ele não passa por dificuldade financeira. Exatamente. Mas deixa eu dizer o nome, se a pessoa quiser procurar na internet, chama Carta da Islândia, a Ilha Laboratório. O João Moreira Salles, um filho de banqueiros, né? Itaú, escreveu esse artigo, muito bom, por sinal, muito escrito. Além de ser filho de banqueiro, ele escreve muito bem. Só uma dica antes. Tem um filme que se contrapõe ao Inside Job, que eu recomendo muito, que é com Jesus Huerta de Soto. Se chama A Fraude. Você acha muito bem esse filme aí na internet, é fantástico entender o contraponto. Uma mensagem aqui. Oi, bom dia, me chamo Fagner, sou radialista aqui de Juazeiro do Norte. Opa. A Rádio O Povo CBN Cariri está de parabéns, profissionais de alta complexidade.
trazendo informações com responsabilidade e profissionalismo. O Cariri merecia a qualidade que só vocês têm a nos oferecer. Abraço. Nós aqui mandamos um grande abraço para você, Fagner. Muito obrigado pela audiência, a você e a todos aí do grande Cariri. Caramba, como é que é esse... Não, esse aqui eu não entendi. Cão dos pobres? Não entendi. Aqui Cão? Campo. Campo. Ao Rodrigo aqui, tá dizendo que o Rodrigo é cão dos pobres. Não entendi, não. É o quê, mano? Não entendi, não. Ó. Mas vamos lá, vamos continuar. Tem muitas participações de ouvintes. Eu não quero que os pobres banquem a farra estatal para os políticos nas estatais. É isso que eu não quero. O outro aqui diz, passando para o Plínio lembrar ao Rodrigo, tio Sam, que o Temer entregou parte do nosso pré-sal à estatal norueguesa. Adoro usar, aqui um outro diz, a Natália Moura, adoro os argumentos do Plínio, embora não concorde com nenhum deles. Ótimo, assim é que é bom. É conversando que a gente se desentende. Muito bem. E estamos aqui, então, chegando, já estamos entrando na reta final do programa. Vou deixar aqui, Plínio Bortolotti, hoje vou te dar 30 segundos para você se despedir aqui dos nossos ouvintes. Não, eu volto a dizer aquilo que eu disse, né? Você não pode dizer que uma estatal é má em si, né? Você precisa entender para que ela serve, o que ela faz e quem ela beneficia. Né? Então, e que essa questão de ter fraude, ter desvio, também existe em empresas privadas e quem acaba pagando sempre é o cidadão, ou como consumidor ou como contribuinte. Então, as fraudes das empresas privadas também são arcadas pelas pessoas, enfim, de modo geral. Jefferson, um abraço a todos. Obrigado. Tem mais coisa aí? Não. Só tá. que eu vou passar a palavra para o Rodrigo e antes de dizer aqui uma mensagem do Jefferson Catunda, nosso ouvinte. Finalmente alguém para afrontar o Plínio. Rodrigo Marinho, é contigo. Vamos lá. Primeiro ponto, a dívida pública americana, só para dar uma informação que eu não tinha falado, proporcional ao PIB dela, ela é bem melhor do que a do Brasil, por exemplo, né? Você tem que ver em termos percentuais. Vamos na sequência aqui para falar do Ceará, né? O Ceará de estatais, tem o Centro de Abastecimento do Ceará, a Companhia de ZPE, a Companhia de Água e Esgoto, a Companhia de Gás, a Companhia de Integração Portuária, a Companhia de Transporte, a Companhia de Recursos Hídricos, a Empresa de Expansão e Extensão Rural, a Empresa de Tecnologia, a Companhia de Gás, a Companhia de Integração Portuária. É só assim, dando exemplos dos absurdos que nós temos aqui, né, de forma centralizada e absurda para isso. O Plínio fala que as empresas privadas, né, geram um prejuízo para as pessoas. Isso é uma exceção. Já de forma geral, toda vida que o estatal gera prejuízo, o prejuízo é para todos os cidadãos, em especial para os mais pobres. Só complementando rapidamente, o Camilo Santana disse que vai fazer uma reforma do Estado. Vamos ver se vai entrar nessa questão das estatais. Okay. Obrigado, e assim terminamos o programa de hoje, que teve trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estudo Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência, você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Até amanhã. Tchau!